Aí, então hoje eu vou falar sobre o mercado musical. Aquele mercado do qual eu não sei se eu faço parte. Mas de certa forma todos nós fazemos parte, porque, como dizia Raul Seixas, a arte é o espelho social de uma época. Então o mercado musical, ele reflete a humanidade, o momento atual da consciência humana. Né? E tá ruim, né? Tá ruim, aquela música que chega até nós pela grande mídia, se é que dá para chamar assim, pelo grande investimento, né? Pelo goela abaixo, como diz por aqui, essa música, essa arte que nos chega de maneira abrangente, tá ruim, tá fraca. Quando eu comecei a pensar de levar a minha música até as pessoas, isso há mais de 20 anos atrás, eu já sabia que o meu caminho ele iria ser diferente. Eu já sabia, eu me conhecia, né? Eu me conhecendo e observando os caminhos que o mundo te dá, você logo percebe, olha, não sei, acho que eu vou trilhar o meu próprio caminho. Algo me dizia desde aquela época, trilha seu próprio caminho. A felicidade é o caminhar. Então aí já rola muita coisa que a gente vai falar nesse vídeo. Desde essa sementinha dentro de nós, dessa vontade de a gente se expressar, e também do mundo ao redor que nos conduz, faz uso desse sonho, vamos dizer assim, e conduz as pessoas, nos conduz a certas furadas. Né? Então vamos falar sobre isso. Então, o que acontece hoje em dia, 20 anos depois que eu comecei a tocar, é esse fato aqui, ó, internet, comunicação de indivíduo para indivíduo e a responsabilidade que isso traz. É a primeira vez na história da humanidade que o indivíduo tem contato com outro indivíduo de qualquer parte desse mundo. Então, houve uma queda de barreiras e, ao mesmo tempo, uma necessidade de autodescoberta, porque são tantas as possibilidades, né? E você precisa de responsabilidade, de respeito, de amor, de profundidade, para conseguir sobreviver diante dessas circunstâncias atuais. E é a primeira vez que a gente está percebendo que, olha, a gente não tem alimentado muito a nossa individualidade no bom sentido, a nossa criatividade. E agora que está tudo disponível, a gente fica perdido, né? Então, houve esse abalo no comportamento humano com o advento da tecnologia. E você percebe no mundo das artes isso também acontecer. Um fenômeno aqui da internet, por exemplo, os grandes artistas de hoje, quais são? Os youtubers, os comunicadores, aqueles que analisam grandes produções artísticas lá de Hollywood e na sua análise, na sua diversão, na sua alegria, na sua provocação, eles acabam sendo personalidades que a gente quer assistir todo dia, então eles se tornaram os grandes artistas. O que isso significa? Olha só, todo o profissional está aqui fazendo conteúdo. Então, ao meu ver, o artista também, nesse cenário, vem aqui, se coloca, como eu estou fazendo, indivíduo para indivíduo, para vender depois o seu produto, por consequência natural. Aliás, link aqui embaixo na descrição para você olhar os shows do Leandro Zen, ver se é legal para trazer aí na sua cidade. Vamos lá, vamos movimentar esta cena para melhor. Então, antes deste caminho aqui, que a internet nos possibilitou, existiram, e ainda existem, e ainda brigam,
outros dois grandes caminhos para o mercado musical. Eu falo mercado musical, mas você entenda ser humano. Existe o caminho do mercado, do dinheiro e o caminho do poder. Então, o caminho do mercado, dos grandes investimentos, das visualizações no Spotify, no YouTube, as fazendas de visualizadores, né? Os grandes shows, a lavagem de dinheiro, aquela forçação de barra, né? Porque onde tem muito dinheiro, você produz, você fabrica o artista que você quer. Ele não precisa nem ter exatamente uma profundidade, uma sensibilidade, porque também se decaiu ao longo das décadas a percepção de qualidade humana, não só na música, na arte, até na comida. A gente vai no mercado, não é mais comida aquilo ali. Então, decaiu muito a percepção de qualidade daquilo que é bom para nós. Então, tendo um público assim, é fácil você colocar qualquer artista no palco e fazer acontecer ali o seu mercado. Porque não há mais bom gosto, não há mais exigência. E a ansiedade que dá para o artista que está começando, para o jovem, que quer fazer parte desse circuito, desse mercado, que quer fazer o sucessinho, o sucesso, porque o princípio de tudo é aquela partícula ali do ego. Aquele grande momento que eu falei no início do vídeo, de você seguir o seu próprio caminho ou você seguir os caminhos que o mercado te dá, que o mundo te dá. Nesse momento você é capturado, então, pela essa vertente do mercado, você fica ansioso, você quer entrar nesse mundo, você percebe que é um mundo muito falso e de muito investimento na falsidade. Então, já gera dentro de nós aquele mal-estar. Mas, para alguns é mais fácil lidar com isso. E tudo bem. Aí entra também o fator da inteligência artificial no mercado, né? O pessoal critica a inteligência artificial, está tirando o trabalho do artista. Mas eu tenho percebido que há muitos anos já as pessoas têm se comportado como inteligências artificiais. Nós, seres humanos, temos nos comportado de maneira a copiar os outros. Então, qual é o problema do computador fazer o seu trabalho se você mesmo não tem feito o seu trabalho como ser humano integral? Fica aí a reflexão. Agora, não, veja só as músicas, as letras das músicas que chegam até nós por esses caminhos. Letra de corno, por exemplo. A quem vocês pensam que estão enganando? O ser humano precisa de amor, de profundidade. Os relacionamentos têm muito a ver com o seu autoconhecimento, com a sua felicidade, para depois compartilhar, não para ficar sugando das pessoas. Então, veja só, a arte é um espelho social de uma época. Então, ainda dentro desse conceito de profundidade, existe o pessoal que gosta das músicas antigas, né, dos flashbacks. Quem não gosta? Porque de fato ali existe a profundidade, a autenticidade, o sentimento, a verdade. E aí gera todo um mercado de bandas cover, de bandas tributo, que gira muito, né, em todas as regiões do país, isso gira muito. Mas o problema é que o público e o artista, com o passar do tempo, começam a achar, a viver uma realidade de que não há mais poetas que conectam aqui e agora com as pessoas. Então os poetas se calam, o público se amortiza e fica naquele repeteco, né? Aquele disco
quebrado, é disco, como é que se diz? Disco riscado, né? Que fica repetindo. Esse é o perigo, porque a gente começa a repetir como um disco quebrado, que não existe mais nada de bom, que não se faz mais música como antigamente. E a gente começa a acreditar nisso. Sabe o que isso significa? Na verdade, significa que você está dizendo ao jovem, ao seu filho, que, olha, você nasceu num mundo em que não existe mais nada criativo. E talvez toda aquela criatividade que ele traz pode ser enquadrada, fechada, trancada para sempre, só dele ouvir essas coisas. E não é real, porque eu mesmo passei nas escolas no ano passado, levando as minhas músicas no projeto Cultura Zen, e o pessoal gostava, o pessoal do ensino fundamental, o pessoal gostava das letras, ouvia, perguntava, queria aprender como que se faz. Então, muito cuidado com essa robotização, com essa artificialidade da mente humana, que a primeira inteligência artificial é a mente humana, né? Muito cuidado com ela. E o segundo caminho do mercado musical é o caminho do poder. Ah, o poder! Como é que ele funciona? Perigosíssimo. Ele vai lá nos jovens e diz para eles assim: você é um cara criativo, você só pode ser do nosso lado. Você é inteligente, você é intelectual, você é artista, você só pode ser do nosso lado. Venha com a gente, que a gente vai lhe ajudar. E o jovem se sente amado, se sente valorizado e acaba cedendo. Aconteceu comigo, pessoalmente, eu fui convidado a participar desses grupos de poder dentro da escola. Outros artistas aqui da região já me falaram que os poderosos fizeram reuniões com artistas para falar justamente essas palavras, fazer esse convite. Isso é muito perigoso e tem causado toda essa bagunça que a gente vê aí. Então, esses são os dois caminhos que o mundo te dá, a grosso modo, claro. Vem para o dinheiro ou vem para o poder? A gente vai realizar o teu sonho. E, para concluir esse vídeo, então, analisamos que o mercado musical, a humanidade, a consciência humana, hoje tem agora esse caminho aqui, ó. Indivíduo para indivíduo, com natural advento da maturidade daquela partícula chamada ego, do uso dessa partícula com mais consciência, um aprofundamento, uma maturidade, um respeito. Essa é a questão. Esse é o mundo que estamos vivendo hoje. Esse é o mundo que a arte está espelhando. Até o próximo vídeo.